Hoje vamos conhecer uma história de coragem e fé que toca até hoje os nossos corações. A incrível história de Davi e Golias. Venha conosco para a antiga terra de Israel, um reino dividido, enfrentando ameaças constantes. Esse é o cenário que surge Davi. Davi, o simples pastor de ovelha, é ungido por Samuel como futuro rei de Israel, uma escolha aparentemente improvável, por ser o menor dos seus irmãos. Mas como diz 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Assim Davi, com o coração corajoso e uma conexão especial com Deus, está prestes a enfrentar um desafio que mudaria o rumo de sua vida. Uma nação oprimida pelos filisteus, um gigante chamado Golias, desafiando os israelitas para a batalha. Uma situação que parece sem esperança, mas a fé muitas vezes floresce nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E é nesse cenário que nossa história se desenrola, entre o desespero humano e a intervenção divina. Convido vocês a se unirem a nós nessa história inspiradora. Prepare-se para conhecer a história de Davi e Golias, onde a coragem de um jovem pastor se torna a chave para a vitória contra todas as probabilidades. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos especiais como esse. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. No tempo distante, nas terras antigas de Israel, uma nação enfrentava desafios constantes, lutando contra ameaças iminentes, especialmente os temíveis filisteus. A terra estava mergulhada em incertezas e o povo ansiava por um líder que os guiasse para além da opressão. Nesse contexto de dificuldade, conhecemos Davi, um jovem pastor cujo destino estava entrelaçado com os desígnios de Deus. Davi, o simples pastor, era alguém que aos olhos humanos parecia improvável para os grandes feitos. No entanto, como frequentemente vemos nas Escrituras, Deus escolhe os improváveis para realizar o extraordinário. A unção de Davi por Samuel marcaria o início de uma jornada que desafiaria as expectativas humanas. Enquanto Israel buscava sua identidade e enfrentava as adversidades, uma ameaça iminente pairava sobre eles: os filisteus, uma nação guerreira com um campeão formidável chamado Golias. O desafio dos filisteus ressoava como um trovão, ecoando por vales e colinas, colocando o coração do povo à prova. Assim, numa encruzilhada entre o medo e a esperança, a história de Davi e Golias se desenrola, revelando como a fé de um jovem pastor se tornaria a luz no meio da escuridão. Continue conosco nesse vídeo e você vai ver como a coragem, a fé e a intervenção divina pode fazer o improvável acontecer. Apresentação de Davi. No coração das colinas de Belém, encontramos Davi, um simples pastor de ovelha. Sua vida diária consistia em cuidar do rebanho de seu pai, uma tarefa humilde, mas crucial. Como está escrito no Salmos 78, escolheu a Davi seu servo e o tirou dos currais de ovelha, de cuidar das ovelhas que estavam com as crias, e o trouxe para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. Contudo, seu destino tomou um rumo extraordinário, quando Samuel, o profeta, veio até ele com um chifre de óleo, como narra 1 Samuel 16:13. Então Samuel, tomando o chifre de óleo, ungiu no meio dos seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Davi, o simples pastor, tornou-se ungido do Senhor, escolhido para um propósito maior. E além de suas responsabilidades como pastor, Davi era um talentoso músico,
conhecido por acalmar com sua harpa os tormentos do rei Saul. Seu dom musical, uma expressão de sua devoção a Deus, preparava o cenário para os eventos que se desdobrariam. A coragem de Davi não se limita à música. Quando um leão atacou seu rebanho, ele enfrentou a fera com destemor, confiando na proteção divina. Como narrado em 1 Samuel 17, do 34 ao 37, Davi relembra seu confronto com o leão e o urso para o rei Saul, destacando sua confiança no Senhor. O teu servo feriu tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Sua fé era inabalável e revela com uma força poderosa uma qualidade fundamental para os desafios que o aguardavam. No entanto, Davi se preparava para enfrentar o gigante. Muitos ao seu redor duvidaram da sua capacidade. Afinal, como poderia um jovem pastor derrotar um guerreiro formidável como Golias? Mas como vemos repetidamente nas Escrituras, Deus escolhe os humildes para realizar feitos extraordinários. A história de Davi e Golias nos lembra que a verdadeira grandeza muitas vezes reside na fé e na coragem em Deus, não nas aparências. O desafio dos filisteus. Enquanto Davi se preparava espiritualmente e demonstrava coragem, um grande desafio se desenhava no horizonte. Nas fileiras dos filisteus, um gigante se destacava, um homem chamado Golias. Davi era um guerreiro colossal, vestindo uma armadura reluzente e empunhando uma lança imponente, como descrito em 1 Samuel 14, do 4 ao 7. Ele era um gigante de mais de 2,5 metros, um adversário formidável que lançava um desafio diário aos israelitas. Dei-me um homem para que ambos pelejamos. Essas palavras ecoavam pelo acampamento israelita, causando temor e incerteza. O povo de Israel, enfrentando uma escolha angustiante, via-se paralisado pelo medo diante do desafio representado por Golias. As palavras do gigante ressoavam como trovões, ecoando entre as colinas e vales da terra. O próprio rei Saul, que deveria ser o líder corajoso de seu povo, estava abalado. As vestes reais não podiam esconder a preocupação em seu rosto. A situação parecia desesperadora, e a ameaça filisteia pairava como uma sombra sobre a nação. 1 Samuel 17:11 diz: Ouvindo, pois, Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. A atmosfera era carregada de tensão, uma tempestade prestes a desabar sobre o povo escolhido. Eis que neste momento crítico Davi, o jovem ungido, chega ao acampamento. Seu coração era corajoso, sua fé inabalável. Enquanto todos se encolhiam diante do desafio, Davi se destacava com uma luz de esperança em meio à escuridão. A história de Davi e Golias estava prestes a alcançar seu ápice, onde a coragem de um simples pastor se tornaria uma inspiração para todas as gerações. A resposta de Davi. O desafio de Golias ecoava pelo acampamento de batalha, como trovões prenunciando uma tempestade iminente. Todos os olhos estavam fixos no gigante filisteu. Enquanto o medo se espalhava pelo acampamento israelita, Davi, guiado por sua fé inabalável, ouvia atentamente. Davi, ainda jovem e aparentemente desprovido de armadura, se voluntaria para enfrentar Golias. Sua resposta ecoou através dos corredores do templo como o eco da confiança que temos em Deus. Quando enfrentamos nossos próprios gigantes, está escrito em 1 Samuel 17, quando Saul expressou sua dúvida sobre a capacidade de Davi, este respondeu com coragem e fé. Disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi confiava não em sua própria força,
mas na mão protetora de Deus, que o havia guiado desde os campos de Belém. O rei Saul, perplexo, mas percebendo a determinação de Davi, tentou equipá-lo com sua própria armadura. No entanto, Davi recusou apesar da armadura real, optando por confiar na proteção divina. Este gesto simbolizava não apenas a recusa de Davi em depender de recursos humanos, mas sua confiança na provisão divina. Preparando-se para o confronto iminente, Davi escolheu cuidadosamente 5 pedras do ribeiro. Cada pedra representava a confiança inabalável no poder de Deus. Ao encontrar Golias, Davi não hesitou em proclamar sua confiança no Deus vivo, como proferido em 1 Samuel 17. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. A cena estava preparada para um confronto épico, onde a fé de Davi e a promessa de Deus seriam manifestadas diante dos olhos de todo mundo. O confronto épico. O campo de batalha estava impregnado de tensão quando Davi, o jovem pastor, enfrentou Golias, o gigante filisteu. As colinas testemunhariam uma batalha entre a confiança de Davi em Deus e a arrogância de Golias. Golias, vestido em sua armadura reluzente, avançou confiante, zombando de Davi e subestimando a força que se manifestava no coração do jovem pastor. A armadura que deveria proteger Golias tornou-se símbolo da confiança excessiva da força humana, enquanto Davi, desprovido da armadura terrena, confiava na proteção divina. Davi, armado apenas com sua funda e as pedras escolhidas no ribeiro, avançou destemidamente, sua fé mostrando ao mundo que a verdadeira força reside na confiança em Deus. Então Davi lançou uma pedra certeira com sua funda. Como se guiada pela mão de Deus, a pedra atingiu Golias diretamente na testa, derrubando o gigante. A cena, aparentemente desproporcional aos olhos humanos, era a representação viva de quando confiamos em Deus, até os maiores desafios podem ser superados. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. A vitória de Davi não era apenas sua, era uma demonstração da fidelidade de Deus para com aqueles que confiam nele. O campo de batalha, antes tomado pela incerteza, transformou-se em choque e surpresa entre os filisteus, enquanto os israelitas celebravam a vitória extraordinária. Vitória surpreendente. O silêncio pairava sobre o acampamento de batalha, enquanto Davi, o jovem pastor, ficava de pé sobre o gigante caído. Golias, o rosto do gigante, uma vez cheio de arrogância, agora repousava na poeira, testemunhando a vitória surpreendente de um simples pastor que confiava no Deus vivo. A vitória de Davi é descrita em 1 Samuel 17, 51 e 52. Então correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu e tomou-lhe a espada, tirou da bainha e o matou, correndo-lhe com ela a cabeça. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, fugiram. Assim, a vitória surpreendente sobre Golias marcou um ponto crucial na jornada de Davi, de pastor a herói, eventualmente de herói a rei de Israel. A fidelidade de Deus, demonstrada de maneira tão notável, guiava Davi em seus futuros desafios e triunfos. A história de Davi e Golias nos deixa lições profundas que ecoam em nossas próprias vidas. Coragem em meio à adversidade. Davi nos ensina que a coragem não depende do tamanho do desafio, mas da confiança em Deus. Enfrentar nossos gigantes requer coragem e uma fé inabalável. A coragem de Davi foi sua armadura contra o gigante Golias, e pode ser a nossa também nas batalhas de nossas vidas. Confiança em Deus, não em aparência. Ao recusar a armadura de Saul, Davi nos lembra que nossa confiança deve estar em Deus, não em recursos humanos.
Não podemos deixar que as aparências ou as expectativas dos outros nos limitem. Assim como Davi confiou em Deus sem a armadura terrena, somos chamados a confiar na providência divina, superando o medo com a fé. A reação inicial dos israelitas diante do desafio de Golias foi o medo. No entanto, a fé de Davi transformou o medo em confiança. Em nossas próprias vidas, enfrentamos situações assustadoras, mas a fé nos capacita a superar o medo e seguir em frente, sabendo que Deus está conosco. Fidelidade e promessa de Deus. A jornada de Davi, desde a unção até se tornar rei, destaca a fidelidade de Deus às suas promessas. Assim como Davi confiou nas promessas divinas, podemos confiar que Deus é fiel em todas as circunstâncias. As promessas de Deus são âncoras em tempestade, guiando-nos mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. O poder de uma fé simples. Davi, escolhendo pedras simples do ribeiro para enfrentar Golias, simboliza muitas vezes que Deus usa meios simples para realizar grandes coisas. Nossa fé não precisa ser complicada. Uma fé simples, confiante e voltada para Deus é poderosa o suficiente para mover montanhas. Davi e Golias são apenas personagens de uma história antiga. São guias para enfrentarmos nossos próprios desafios. Assim como Davi triunfou sobre Golias, podemos triunfar sobre os gigantes que enfrentamos. A lição final: confie em Deus. Seja corajoso em meio à adversidade e saiba que as maiores vitórias vêm da fé. A história de Davi e Golias continua a inspirar gerações, lembrando-nos de que, com Deus ao nosso lado, não há gigante que não possamos enfrentar. Obrigado por nos acompanhar até aqui. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo inspiradores como esse. Até a próxima!